Gente, aconteceu uma coisa muito interessante na sexta passada, dia 30. Tem um quadrinista gay chamado Song Incolo que mora em Nantes, na França, e que ficou muito popular nas redes sociais com uma webcomic chamada The Daily Life of a Gay Couple, a vida diária de um casal gay, que era onde ele contava algumas coisas da vida dele com um namorado chamado Joe, né? Coisa boba de trabalho, viagem, namoro, quem vai lavar louça, o que vai assistir na TV. Era coisa rápida, assim, 4 quadrinhos com uma piadinha dele e do Joe. E isso começou em 2016 e fez um sucesso enorme. Em parte porque as histórias eram muito fofas, muito carinhosas, ele é super nerd também, mas em parte também porque ele é um bom desenhista e o casal é super, mega padrãozinho, né? Eles são sarados, barbudo, gostoso, o Joe é bem dotado. Vocês devem ter notado aí nos exemplos que eu tô passando. Pois bem, na sexta passada, o Song Incolo fez a primeira live do perfil dele no Instagram e foi assim que ele apareceu. Esse é o Song Incolo. Ele não é francês e ele não é padrãozinho. Nessa live ele contou por que ele decidiu se retratar de uma maneira tão diferente, contou toda a história da vida dele e essa história revela uma série de problemas da nossa comunidade gay. Entre eles, padrão de beleza, claro, representatividade e a solidão do gay asiático. Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. No caso de hoje, tudo ao mesmo tempo. Então seja bem-vindo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, porque tem vídeo novo toda terça-feira. Voltando a falar do Song Incolo, qual é a história do cara? Ele nasceu na China, ele é gay, e como você deve saber, a China é um país bastante repressor de qualquer sinal de individualidade, e especialmente orientações sexuais e identidades de gênero que desviam da norma cis-hétero. Então o que ele fez? Ele foi estudar artes na França e está morando lá desde então. E ele contou que ele chegou a publicar algumas obras de HQs se posicionando como um artista chinês, imigrante, enfim, e ninguém deu a mínima. E na vida amorosa, ele também se sentia completamente invisível, totalmente ignorado pelos caras. E aí ele conta que chegou um momento em que ele simplesmente percebeu que as pessoas nunca iam vencer as barreiras e os pré-julgamentos que elas tinham a respeito dele simplesmente pelo fato dele ser chinês. Então ele estava lá, pobre, solitário, se sentindo um fracassado, e um dia ele decidiu criar essa história sobre a vida dele, mas que o personagem dele, o visual dele, seria o de um homem branco. E ele conta no vídeo que ele achava que não era nada demais, assim, que ia ser um projeto temporário, alguma coisa só para ele continuar treinando, sabe? Para ele não ficar parado, ele ia fazer umas 10 páginas e depois ia começar outra coisa. Só que o negócio deu certo, né? Os gays descobriram a webcomic, ela foi ficando cada vez mais popular, foi crescendo mais e mais, e o Song foi produzindo cada vez mais. E conforme ele foi ficando mais popular, ele foi produzindo mais e mais essas histórias com esses caras super sarados, peludos, gostosos e tal, porque obviamente ele percebeu que os gays amavam. E é aqui que eu quero dar uma pausa nessa história pra gente começar a entender toda essa problemática do padrão de beleza. Esse padrão de beleza que é super eurocêntrico. Você tem que ser branco, você tem que ter o formato do rosto de uma certa maneira, um certo tipo de queixo, se você tiver olho claro ajuda, o namorado dele na tirinha inclusive é ruivo, e um padrão que reforça traços de hipermasculinidade, pelo, barba, músculo, muito músculo e pau grande. E eu já discuti essa questão do padrãozinho em outro vídeo, que inclusive é o terceiro mais visto aqui do canal, e que aliás, coincidentemente, foi motivado por uma ilustração no Instagram, bem no estilo que o Song Incolo faz. Mas eu não vou perder tempo repetindo nada do que tá lá. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, mais sobre a minha opinião, mais sobre como a gente pode lidar com essa questão de beleza,
clica aqui na Jean Grey que eu acho que vale muito a pena. Mas eu queria que a gente parasse para pensar um pouco nesse exemplo extremo, quase surreal, que é o caso do Song Nkolo. A comunidade gay criou um hábito de consumo, né? Não só de consumo afetivo, mas também de consumo cultural, tão fechado nesse padrão que chegou num ponto em que um artista decidiu se excluir da própria vida, porque senão ninguém se interessaria pela vida dele. Olha que dolorido que é pensar nisso. Esse cara produziu mais de 750 tirinhas que reforçavam que a vida dele só valia a pena se ele tivesse outra aparência. E na live ele falava que as tirinhas eram baseadas em experiências reais da vida dele. Tanto que teve uma fase que ele até abordou a depressão de um dos melhores amigos do Joe. Então ele fala que tudo ali era real, né? O sentimento era real. Só a aparência dele que não era. Então imagina a dissociação que esse cara tinha que lidar. Essa separação entre o eu que ele era e o eu que estava no quadrinho, que era ele, mas não era exatamente ele. E ao mesmo tempo ele chegou num ponto tão grande de sucesso que ele começou a receber críticas dizendo exatamente que ele era um homem branco privilegiado que se beneficiava desse padrão de beleza que ele mesmo reforçava nas tirinhas. Então, claro, chegou num ponto que ele não estava aguentando mais e aí ele fez essa live semana passada e contou toda a história. Mas não foi só isso. Ele deletou todas as histórias anteriores do Daily Life of a Gay Couple lá no Instagram. Ele apagou praticamente 5 anos de trabalho e começou uma nova webcomic chamada The Daily Life of a Gay Asian Man, com um personagem que se parece muito mais com ele. A diferença é que na HQ o cabelo dele tá rosa e eu acho que ele acrescentou isso de propósito só para ser mais afrontoso. E aqui eu quero entrar no último tópico dessa história, que é aquilo que eu falei lá no começo sobre a solidão do homem gay asiático ou de ascendência asiática. Na verdade, esse tópico valeria para todas as etnias fora do padrão, para todo mundo que não é branco. Meu amigo Renan Wilbert fez um vídeo muito bom sobre a solidão do gay negro, que ele explica isso muito bem. Então, de novo, se você quiser assistir, clica aí na Jean Grey. Mas eu queria só ressaltar um ponto específico da questão do homem asiático. E aqui eu tô falando de todos os homens, inclusive dos heterossexuais, dos bissexuais, porque essa questão afeta todos eles. E o curioso é que essa questão tem uma origem bastante clara, bastante definida na cultura pop. A cultura pop, a mídia, a indústria cultural, especialmente a americana, que é a que mais impacta o mundo todo, deliberadamente dessexualizou o homem asiático. Ela, de propósito, retratou esse cara constantemente como alguém que não tem desejo sexual nem apelo sexual. E isso foi uma via de mão dupla, porque inversamente ela hipersexualizou a mulher asiática. Aquela coisa da geisha, super meiga, submissa, que obedece todos os desejos do homem, ou a ginasial, estudante, serelepe, super ingênua, ou a ninja sexy, ou a Lady Dragon, dominatrix, enfim, tem um monte de exemplo. Esse processo não foi por acaso, ele tem uma raiz histórica que está ligada com as imigrações de asiáticos, principalmente chineses e japoneses, para os Estados Unidos no século XIX. Essas pessoas eram vistas como alguém que estava tentando tirar o trabalho do homem branco americano. O mesmo discurso que a gente tem hoje, que a gente ouve em relação a latinos, havia naquela época para os asiáticos. E tudo isso piorou, esse preconceito, na Segunda Guerra Mundial, porque o Japão era aliado da Alemanha, portanto era inimigo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos chegaram a criar campos de concentração no território americano para prender os imigrantes asiáticos ou os descendentes deles, porque tinha esse medo, essa paranoia, esse discurso preconceituoso de que todo asiático era um inimigo em potencial. Inclusive o ator George Takei, da série original Star Trek, que também é gay, contou numa HQ a sua infância num desses campos de concentração. E o título da HQ é exatamente Eles Nos Chamavam de Inimigo. Né? Inclusive é uma HQ super legal, vale muito a pena ler. Mas enfim, como é que a indústria cultural reagiu a isso? O cinema, naquela época, e depois a TV, intencionalmente reforçaram esse estereótipo.
A ideia de mostrar o asiático como alguém fraco, obediente, sem ímpeto, sem virilidade, né? O oposto do americano, que é sempre o macho alfa. E esse problema continua até hoje. Pensa aí de cabeça. Quantas histórias você conhece no cinema, na TV, nas HQs, em que o asiático é um protagonista romântico? Porque assim, se a representatividade afro-americana ainda é uma batalha para ganhar mais espaço na mídia, imagina a asiática americana. Bom, e o que isso tem a ver com nós gays brasileiros? O Brasil tem uma quantidade gigantesca de imigrantes ou descendentes de imigrantes asiáticos. São Paulo, em particular, tem diversas comunidades muito fortes. Chinesa, japonesa, coreana, e ainda assim tem muita gente que diz abertamente no Grindr ou, enfim, nas redes sociais, que não se relaciona com orientais. Ou seja, de um lado a gente tem pessoas sendo abertamente preconceituosas e do outro a gente tem aí uma porção de songenkolos entre nós, cheios de talento, cheios de sentimento, que continuam sendo excluídos, invisibilizados e negados de uma oportunidade. Então eu vou terminar esse vídeo com um recado bem parecido com o que eu dei lá naquele vídeo sobre padrão de beleza. Primeiro, você precisa começar a questionar como foi construída essa sua percepção de que um grupo inteiro de pessoas, um grupo inteiro de etnias, de culturas diferentes, automaticamente não é sexy. Mudar isso é um trabalho longo, é difícil, eu sei, talvez não seja bem sucedido, mas no mínimo você precisa se questionar, para no mínimo entender essas estruturas que estão há muito tempo reforçando essa estratificação da nossa noção de beleza. E segundo, se você não vai conseguir essa mudança interna, se você vai me dizer que não consegue controlar o seu tesão, tem uma outra coisa que você consegue controlar, que é o seu discurso. Guarda essa sua opinião para você, até porque isso não é uma opinião, isso é preconceito. E você deveria ter vergonha de falar esse tipo de coisa nos apps, nas redes sociais e até na conversa com seus amigos. E na verdade eu tenho um terceiro recado que é para todo mundo. Por favor, vai lá no perfil do Twitter ou do Instagram do songenkolo, seguir o cara nessa nova fase. Porque obviamente ele perdeu inscritos, mas não perdeu talento. Ele continua um excelente desenhista, ele continua um excelente contador de histórias, e essas histórias agora são mais importantes do que nunca. O songenkolo deletou essa live que ele fez no dia 30, mas ele tem um canal aqui no YouTube onde ele fez um outro vídeo chamado Explained, em que ele conta tudo isso e muito mais. Ele ainda fala sobre toxicidade na comunidade nerd, fala sobre preconceito contra comunistas e mais um monte de coisa. Então vai lá dar uma olhada, se inscreve e manda muito amor pro cara. Antes de dar tchau, eu quero agradecer o meu grande amigo Cadu, que me informou sobre essa live quando ela aconteceu e que sacou que seria uma excelente pauta aqui pro canal. Obrigado, Cadu. A gente se vê no próximo vídeo, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.